Depois de vencer o Chile pelas eliminatórias, o Peru é o adversário da seleção brasileira do ainda questionado Dorival Júnior. Meio de semana de fortes emoções no Campeonato Brasileiro. Final de semana decisivo na Copa do Brasil. Para comentar esses e outros assuntos, eu tenho comigo José Roberto Cerqueira, Carlos Molinari, Brenda Balbi, eu sou o Rodrigo Campos, está no ar o podcast No Mundo da Bola. Olá, amigos! Começando mais uma edição do podcast No Mundo da Bola e a expectativa toda em relação à seleção brasileira. Venceu o Chile 2-1 de virada depois de um primeiro tempo muito ruim e um segundo tempo onde a torcida começou a lembrar o que é uma seleção brasileira. Menos o Cerqueirinha, que ficou empolgadíssimo e acha que o Brasil não perde pra ninguém. Tudo bem, Cerqueira? Pô, poderia ser assim, né, Rodrigo? Oi, Brenda, Molinari, o pessoal que acompanha a gente toda semana. Poderia ser assim, já foi assim, né? Apesar da gente estar pegando um Chile totalmente abaixo do que vem fazendo nos últimos anos, mas a gente também não tem aquela seleção que nós tínhamos de pegar uns adversários, já vamos fazer 4-0, 5-0, mas vamos ver com essas mudanças aí pro próximo jogo contra o Peru, a entrada do Gerson, eu tenho uma expectativa boa que o Gerson vá fincar o nome na seleção, o momento que ele atravessa hoje é um momento dele, né? Quanto o Wanderson, é uma incógnita, é um bom jogador, mas Danilo também já deu, né? Quer dizer, e o Bruno Guimarães, que para mim é titular absoluto. Então vamos ver como é que vem essa seleção para o jogo contra o Peru, né? O Brenda Balbi, você acha que já era hora de entrar com o Luiz Henrique como titular? O Rafinha ou o Savinho, alguém ali perdendo a posição, até pelo entrosamento com o Igor Jesus, entrosamento que vem do Botafogo, aliás, fazem uma grande temporada os dois. Já era hora? Tudo bem, Brenda? Tudo bem, Rodrigo. Boa tarde pra vocês e todo mundo que acompanha a gente. Eu acho que sim, Rodrigo. Eu acho que sim, justamente por esse entrosamento que eles têm no clube. Eu acho que faz muita diferença quando os jogadores já se conhecem, já sabe o estilo do outro jogar, já sabe onde o outro vai se posicionar dentro de campo, a movimentação que vai fazer. Então, acho que isso facilita muito e ajudaria muito a seleção brasileira. Vai ajudar muito a seleção brasileira caso o Dorival opte, né, por colocar os dois juntos já de início. Eu acho que, claro, a seleção ela não encanta há muito tempo, mas eu destaco aqui uma fala do próprio Dorival. A seleção brasileira, ela não vai estar pronta por agora. É um momento aí de 2 anos para que a seleção volte a encantar. Mas é complicado porque o torcedor brasileiro é imediatista, não queria que tivesse esse ato todo, não queria que a seleção estivesse passando pelo momento que está passando. Mas eu confio no Dorival, eu acredito que o trabalho é a longo prazo mesmo. De repente, uma mudança de chave aí, mentalidade dos próprios jogadores para fazer essa seleção voltar a jogar bola. Molinari, um abraço. E você, ainda está confiante no Dorival? Você, depois dessa vitória diante do Chile, vê possibilidades de uma seleção brasileira de fato mais forte, ou você acha que é muito cedo para analisar isso e a situação ainda não é nada boa? É isso aí, galera. Eu não sou Pacheco, tá? Não sou entusiasta da seleção a esse ponto, não. Eu te vi com a camisa 12 esses dias. não sou Pachecão, não. Era do Bangu. Mas é engraçado, eu vi o jogo, analisei, achei que jogou mal, como sempre vem jogando, mas teve o esforço, o mérito de conseguir a virada numa jogada do Luiz Henrique, que eu acho que o Vinícius Júnior não faria uma jogada igual, acho que o Dorival deu muita sorte nas contusões dos atletas, acho que aí ele acabou tendo um outro grupo nas mãos, ele pôde testar novos jogadores, venceu o Chile, Santiago não era obrigação, podia sair com empate que a gente ia passar pano do mesmo jeito, tá? Conseguiu uma vitória, foi um plus, mas joga muito abaixo ainda do que a gente já viu jogando, porque a gente compara com o passado, o problema é que a gente acaba comparando com o passado. Se classifica nas eliminatórias, fica ali em quarto, terceiro, e vai para a Copa, mas não vai chegar a essa maturidade daqui a 2 anos, acho que não tem peças para isso. E deve ganhar do Peru também, porque é o 9º colocado, ganhou do Chile porque agora é o lanterna, mas vai sofrer muito quando pegar adversários mais categorizados, principalmente os europeus. E aquilo, né, Cerqueira, é que imaginar o Brasil fora da Copa do Mundo
É quase impossível, até porque são 6 vagas, mais uma da repescagem. E aí o Dorival, conforme disse a Brenda, fala, mas é um trabalho lento que vai dar frutos lá na frente. Enquanto esse trabalho seguir nessa lentidão, me parece que o afastamento do torcedor acaba sendo cada vez maior, ou pelo menos proporcional, né? Não, com certeza. A gente vê que o tempo é o senhor da razão, né? Mas uma seleção dessa que se encontra toda dividida, 5 dias para fazer um treinamento, fazer uma aproximação, fazer uma atividade que seja, nenhuma seleção do mundo vai conseguir, né, ter essa... Ele teve tempo ter a na sua Copa prática. América. A Copa América, como a gente falou aqui semana passada, a Copa América foi a grande decepção, que ele teve tempo para trabalhar, teve tempo, os atletas que ele queria, né, estava todo mundo à disposição, mas assim, você jogar uma eliminatória, você tem que confiar no conjunto, como a gente estava falando, o Luiz Henrique poderia começar jogando a dupla do Botafogo, que já é sucesso no campeonato, mas assim, você mistura vários jogadores e não consegue botar a sua forma de jogar, como não daria certo com o Fernando Diniz. Pensou o Fernando Diniz? Sim. Precisa de tempo para jogar. O Cruzeiro vai passar por isso, né? Quer dizer, então eu acho que a seleção brasileira tem que pegar realmente o grupo, juntar quem se conhece mais, quem tem mais, tá mais próximo do dia a dia e vencer os jogos, classificar para a Copa do Mundo com certeza e tentar fazer um grupo, que até agora a gente não tem um grupo e faltam só 2 anos. Num cenário, Brenda, normal, o que é um cenário normal? O Brasil vencer no Mané Garrincha a seleção do Peru, ou jogando bem ou não jogando tão bem. Num cenário utópico, o Brasil vence de goleada 5-0, passeia em campo. Num cenário trágico, o Brasil perde. E é dentro desse cenário trágico que eu te pergunto, acontecendo isso, Dorival corre risco? Eu acho que a corda vai apertar um pouquinho mais no pescoço dele. Mas não acredito que ele caia ainda. Eu acho que ele ainda vai ter um pouquinho mais. Só que sim, acontecendo a derrota vai ficar muito difícil. A pressão que já é muito grande vai se intensificar ainda mais. Porque é isso, o brasileiro não sabe esperar o tempo das coisas. E isso não é só com seleção brasileira. Nos clubes também é assim. Eu acho que até por isso fica uma proporção maior com a seleção, né? Justamente... Tem o Rodrigo Caetano, desculpa te cortar, né? Tem o Rodrigo Caetano que vai deixar a CBF, né? Quer dizer, então quem já não vai ter essa pessoa de confiança. Quem será o novo diretor de seleções? Né? Não, é um cenário muito caótico, né? E é um cenário muito caótico em todas as esferas, não é só dentro de campo. Toda a CBF tá ali. O problema é que é sempre, né? Sempre a CBF tá nessa ebulição. Então, é realmente complicado. Agora, tem uma coisa, você levantou uma questão do Rodrigo Caetano. Eu trabalhei com o Rodrigo Caetano durante muito tempo, quando ele veio para o Vasco da Gama e fez um trabalho extraordinário. Foi o ano da primeira queda do Vasco, ele veio com o Dorival Júnior. E eu lembro muito bem, na apresentação, no dia 3 ou 4 de janeiro, o Vasco tinha 8 jogadores no elenco e não tinha dinheiro para contratar ninguém. Com o Rodrigo Caetano e o Dorival, o Vasco montou um time que ali na frente, 2 anos depois, foi campeão da Copa do Brasil. Que é aquela geração com o Fagner, Carlos Alberto, Nilton, Pimpão, enfim, eles conseguiram montar. E depois, não tão próximo, acompanhei o trabalho do Rodrigo Caetano no Fluminense, no Flamengo. Acho, para mim, o melhor diretor executivo do Brasil. Mas sempre nesses clubes com a função de contratar, de montar bons elencos, o que na seleção, essa função não é tão importante. Ele dentro da seleção é um talento desperdiçado? Mas ele é um cara necessário, né, para o futebol. Ele realmente só vem de bons trabalhos. Vai agora para o Atlético Mineiro. Vai para o Atlético Mineiro com uma proposta. Eu acho que no Atlético ele rende mais que na seleção. Sim, para o tipo de trabalho. É a mesma coisa do treinador de seleção, Rodrigo Molinari e Brenda. O cara quer campo dia a dia, o cara quer trabalhar todo dia no campo. Seleção não, o cara fica vendo vídeo, analisando jogadores e tudo mais, o cara sente falta do dia a dia. E o Rodrigo lá, ele depende do aval do presidente, né? Ele não tem autonomia, a carta branca, né? A autonomia para ele fazer o que ele quer. Mas seja o que for, a gente precisa. Acho que o Rodrigo Caetano é uma referência no futebol, concordo contigo. É o melhor que nós temos, né, nesse cargo. E vamos ver o que vai acontecer. Mas ele, com certeza, ele não fica até o final do ano.
Bom, para a gente fechar assunto seleção brasileira, o Molinari, você compartilha comigo, eu não perguntei antes, mas acho que o Brasil vai classificar. Vai classificar, ponto. Por quê? Pelo número de vagas ou pela fragilidade dos outros? Pelas duas coisas, o número de vagas. Hoje quem está em 6º lugar é a Bolívia e quem está indo para a repescagem 7ª é a Venezuela. Então o Brasil fica acima dessas seleções, pelo menos, pode se classificar até em 5º lugar. Pode ficar atrás do Equador, da Colômbia, do Uruguai, da Argentina e passa em 5º tranquilamente. Não tem problema nenhum. O importante é estar na Copa. Vai estar na Copa, vai estar no álbum de figurinhas da Copa, vai estar tudo bonitinho. E não vai, pela primeira vez na história, Ficar não fora. participar Não, de nunca, uma acho Copa que do agora Mundo. vai ter sempre 7 vagas para a América do Sul, acho que nunca mais fica fora. Não tem condição de ficar fora. É muito difícil. A não ser que um trabalho muito grande aconteça nas outras seleções, né? Que eu acho que... Ou um trabalho de superação. Mas das nunca outras tá seleções. equilibrado, né? Quando o Chile tá legal, a Colômbia tá mal. Agora o Equador tá vindo, A o Paraguai tá Bolívia, mal. Paraguai tá mal, quer dizer... Seria o ideal, né? Que a América do Sul subisse o seu nível, né? Mas infelizmente as outras seleções precisam trabalhar muito e, conforme você falou, dificilmente isso acontece no mesmo período. Claro. Bom, semana importantíssima, Campeonato Brasileiro, voltando, confesso que sinto uma falta do Campeonato Brasileiro. A data FIFA quebra a gente, né? É legal, seleção, não, é importante tal. para dar uma descansada. Mas- Descansar um pouquinho a Mas cabeça. o Brasileirão, rapaz, é simplesmente maravilhoso. Acontece que tem Brasileirão meio de semana e decisão para vaga. Copa do Brasil. no Copa do final. Brasil, final de semana com 4 equipes envolvidas, 2 jogos, Vasco da Gama e Atlético Mineiro em São Januário. No primeiro jogo o Galo venceu 2-1, sábado. E no domingo, Flamengo e Corinthians em São Paulo, Corinthians e Flamengo, na Neoquímica Arena. No primeiro jogo o Flamengo venceu por 1-0. E aí, eu vou começar contigo, Molinari. Opa, gostei. O Atlético Paranaense recebe o Corinthians. Meio de semana, Campeonato Brasileiro. Tem Fla-Flu no Maracanã. Quinta-feira. Vasco e São Paulo, quarta. Isso, São Paulo, Vasco, São quarta. Paulo e Vasco em São Campinas. Paulo. Esses 2 jogos... Fortaleza e Atlético Mineiro, quarta. Vasco e Atlético jogam no sábado, então eles jogam quarta. Flamengo e Corinthians jogam domingo. Então jogam quinta. Pelo Brasileirão, quinta. Você acha que esses times deveriam ir com equipes alternativas ou não? Corinthians não pode ir com equipe alternativa. Ele tem que ganhar os pontos do Atlético Paranaense, empurrar o Atlético Paranaense para a zona do rebaixamento. O time do Lúcio Gonzalez está muito mal e ele tem que sair do rebaixamento, então ele tem que ir com uma equipe forte para esse jogo em Curitiba. O Flamengo não está brigando muito pelo título, não. Tá uma diferença de E tem pontos. elenco para botar. Tem dois elenco, times. pode botar um time B, um time misto, um time... E pode acabar ajudando o Fluminense a sair do buraco em que se meteu desde o início do campeonato. Então, eu acredito que isso vai acontecer. O Flamengo não vai com a sua força total. E no caso do Vasco e São Paulo, o Vasco também não deve ir com a sua força máxima em São Paulo, não, assim como o Atlético Mineiro contra o Fortaleza. Ou seja, se Só o você- Corinthians precisaria... Entendi. O Corinthians... É um jogo de 6 pontos pro Corinthians. O Vasco também, pelo que eu entendi, não tem elenco para dividir. Mas não tá nem no veneno no Campeonato Brasileiro e nem brigando pelo título. Então pode se dar o luxo. É esse teu raciocínio também, Cerqueira? Concordo. Eu acho que o Vasco tem que... É o jogo da vida do Vasco, chegar a uma final da Copa do Brasil, né? Uma coisa que o torcedor, mais apaixonado que seja, não imaginava. E, olha, são 4 jogos sem ganhar no Brasileiro. Tudo bem, se não passar pelo São Paulo, tem lastro ainda para queimar, até porque quem está abaixo também não está convencendo. Então o Vasco tem que focar. O Atlético Mineiro tem elenco para jogar os 2 jogos, até porque também o Atlético Mineiro precisa fincar a Libertadores, ele tem a Libertadores, né, para competir disputando que ele tá disputando, mas tem elenco, né? E Flamengo, eu também acho que tem elenco para ganhar do Fluminense quinta-feira, ganhar do Corinthians. Então, realmente, o Corinthians que tem que fazer esse jogo de 6 pontos. O Vasco, os demais podem relaxar Respirar um pouco. Então, rapidinho, eu vou bater uma bola aqui com vocês três, começando pela Brenda. Se você fosse técnica do Vasco da Gama, eu vou poupar, vou jogar com o meu time não tão bom contra o Corinthians e o meu melhor time eu vou jogar contra o Atlético Mineiro. Paiê e Felipe Coutinho jogaria no seu melhor time ou no seu segundo melhor time? Cara, primeiro que eu seria muito drástica. Eu sou uma pessoa um pouco 8 ou 80. Eu iria com o time sub-20 pro jogo contra o São Paulo.
Que é o campeão, Sub-20. que é o campeão carioca campeão. da categoria. Bicampeão, invicto, campeão Não, invicto. Ganhou agora. 6 vezes do Flamengo esse ano. Ia com o time sub-20, poupava todos os jogadores do profissional pro jogo Dava contra esse o Galo. prêmio pra rapaziada do Sub-20 campeã. Vamos jogar um jogo de profissionais. interessante. contra o São Colocava Paulo. todo mundo pra jogar lá. Força máxima pra Copa do Brasil. Eu acho que o Vasco chegou no momento da Copa do Brasil que é tudo ou nada. Então, se é tudo ou nada, ele tem que estar com o seu melhor à Tem que ganhar, disposição. tem que e tem que ganhar. ganhar. É dentro de casa. É um resultado que dá pra reverter. É um resultado que tá aberto. Jogando dentro de casa, dá pra fazer Você tira ali. o time de uma viagem, né? Quer dizer, Descansa a galera. Enfim, esse seria meu posicionamento real, assim. Mas no meu time titular, eu colocaria o Coutinho. E não o Payet. Ou os dois. É porque, assim, eu gosto muito dos dois. E eu acho que o Coutinho, ele tá numa crescente. Não sei, eu acho que a questão proximidade, a questão do Coutinho se sentir em casa, da torcida abraçar o Coutinho, de tê-lo como um cria mesmo, faz diferença pra ele estar nesse time titular. Mas o Payet, ele é incontestável. A qualidade do Payet é uma coisa absurda. Então, eu deixaria o Payet para ser uma arma para um segundo tempo, por exemplo. O time não tá indo tão bem, vou colocar o Payet, porque o Payet vai, de fato, melhorar a equipe para a segunda etapa. Então, eu iniciaria com o Coutinho titular e Payet para entrar ao longo da partida. Falando do Atlético Mineiro, Molinari, até pouco tempo a gente só ouvia falar na dupla Paulinho e Hulk. Paulinho e Hulk. Agora virou trio, Scarpa, Paulinho e Hulk. Qual a importância da entrada do Scarpa nesse seleto grupo dos caras do Galo? O Scarpa entrou muito bem, não dava bem na Europa, né? Mas vem no Brasil, ele consegue joga bem pelo Palmeiras, joga bem pelo Atlético. Acho que o Atlético tem um problema também do Arana. Arana não deve jogar, já foi cortado da seleção, estava com problema na coxa, fez um belo gol no primeiro jogo. É um ponto positivo a favor do Vasco, mas tem um trio ofensivo realmente que mete medo em qualquer equipe. Eu gosto dos 3 jogadores, acho que os 3 vivem em ótima fase. É um problema pro Vasco. Eu acho até que o Vasco passa, mas eu acho que o Atlético realmente vem de cara essa derrota. Bom, ele já antecipou o que eu ia perguntar. Quem passa? Vasco Spoiler. passa. Peraí. nos pênaltis de novo? Depois do intervalo, Depois do intervalo você fala Flamengo ou Corinthians. O Vasco passa nos pênaltis, que eu ia dizer. O Vasco passa nos pênaltis. Nos pênaltis. Ele tá dando Foi assim sorte contra o nos Água pênaltis. Santa, foi foi assim. contra o Água Santa, Fortaleza, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Só isso. Só isso. Vai ser a 4ª vitória nos pênaltis. E o Léo Jardim vive uma grande fase. Não, é o melhor goleiro do Brasil. Inclusive, ele não tá na seleção, pra mim é um absurdo. É mesmo? Levantei essa bola aqui. Eu acho um absurdo. Melhor Ele que o é Hugo, do Corinthians? O Hugo, ele tá num momento muito bom também, mas o tempo bom dele é menor do que o tempo bom do Léo Jardim. A boa fase é menor. O Léo já provou que... Cara, o Léo o John Jardim, do Botafogo Também é também. muito bom excelente goleiro também. Só que o Léo Jardim é o goleiro das defesas difíceis. Durante toda a competição. Se Até não porque fosse a o Léo zaga do Vasco Jardim, não é tão confiável. Quanto a do o- Botafogo, quanto a do... O Léo Jardim, ele consegue ir bem Quando o time vai mal. tendo o Léo Pelé a 3 metros dele. Então só por isso é o melhor Já goleiro é. do planeta pra mim. Entra em campo, todo mundo de mão dada, os mascotes ali. Tá. Quem que é meu zagueiro? É aquele ali, Léo? Me dá o troféu. Eu sou Bota o pra melhor. jogar com o Sub-20 lá contra o São Paulo. Bota o Léo pra lá. O Léo vai jogar isso. Ô, Cerqueira, pra gente fechar Vasco e Atlético, tem favorito? Não tem. O jogo tá em aberto, por ser em São Januário. A torcida do Vasco tem dado show, né? Isso é uma coisa que realmente mexe com todo mundo. O Vasco tem que jogar esse jogo com todas as suas armas, vontade. Não pode faltar vontade. O time do Vasco é um time raçudo, né? Porque ele sabe da qualidade do Atlético. Então vai contar a vontade do Vasco. Eu também acho que pode ir pros pênaltis e o Vasco belisca nos pênaltis. Maravilha. A Brenda já falou que dá Vasco. acho que dá Vasco. Vai ser sofrido. 3-0 Vasco. Todo mundo acha que Isso. tá Alô, Vasco. torcedor do Galo, aqui no mundo da bola, tá todo mundo levando fé no Vasco. Pensem na Libertadores só. Impressionante. Tá bom, a Libertadores. Tá bom, Foca é lá, verdade, foca lá, tá Nem tudo São bem. Januário ia esperar um favoritismo Se como fosse esse. fazer um povo fala ao redor de São Januário, Eu nem não todo ia mundo esperar fala isso. E eu não votei. Eu deixei vocês, tal. Meu voto seria de Minerva. Mas olha aí, ó, só dá Vasco pra esses caras aqui. Pra Espero Brendinha que a também. gente não zique o bagulho. Pois né? é. Não. Flamengo e Corinthians, e aí eu começo com você, Cerqueira. Foi magra a vitória no primeiro jogo, a ponto de dizer que não tem favorito agora? Não, o favorito é o Flamengo, mas uma vitória magra, né? Um Corinthians que também já tá pensando no ano que vem, de trocar o treinador, de trazer o Renato pro lugar do Ramon Dias, já começa aquela
vender Especulações, notícia, né? Para apagar o que tá ruim ali. Quer dizer, eu acho que o Flamengo confirma com tranquilidade essa classificação. Com tranquilidade, eu acho Com forte. tranquilidade. Dentro lá da Neoquímica, Eles perderam acho o jogo, que não, né? acho que não Mas vai na ser época do tranquilo, Tite, não. né? Acho que vai ser um jogo acirrado. Mas você vê o Corinthians com um time para ganhar o Flamengo? Cara, futebol tudo pode acontecer, né? Mete um 1-0, retranca o time, bota todo mundo debaixo da trave, leva pra pênalti, Hugo... Defende sei. tudo. Não sei, eu acho que tudo pode Ela- acontecer. Mas concordo que o Flamengo é o favorito. Tem muito É. mais elenco. Mas eu acho que dentro lá da Neoquímica tudo pode acontecer. Ô Molinari, o Gabigol pode fazer a diferença ainda para o Flamengo? Ser aquele cara decisivo, aquele cara dos gols de ouro como foi Não. na Libertadores? Não, é? Não tô vendo o Gabigol assim, não. Aliás, eu escuto muitas pessoas nas ruas. Ontem eu estava em Copacabana andando, fizeram a mesma pergunta para um cara na banca de jornal. E o Gabigol, vai botar o Gabigol na guerra, na linha de frente? Ih, Gabigol não dá mais conta, não. Isso foi o cara que falou. Então eu estou pegando o comentário desse carinha da banca de jornal, estou trazendo para cá. Eu acho que é a opinião popular. As pessoas, por mais que gostem dele, já duvidam um pouco desse potencial de ser o salvador da pátria do Flamengo. Tá? Aí eu vou entrar numa outra questão com o Cerqueira, pelo seguinte. Depois que o Flamengo ganhou do Corinthians, na estreia do Felipe Luiz, o que eu mais ouvi dia seguinte nas ruas, assim como Molinari, eu não vou muito para a noite como Molinari, mas durante o dia eu vou e converso com À as noite pessoas. o assunto é outro. E o que eu mais ouvi foi o seguinte: o Felipe Luiz deu outra cara ao time do Flamengo. O Flamengo é outro por causa do Felipe Luiz. Eu nunca vi técnico nenhum em 24 horas mudar tanto a cara de time nenhum no planeta. Com certeza. Você acha que a importância dele foi no primeiro momento? Pode até ser, e eu acho, que será um dos grandes técnicos do futebol brasileiro. Mas no momento foi muito mais motivacional do que propriamente técnica, estratégia, tática. O que você pensa? Foi a escolha certa que o Flamengo tinha que fazer, porque é um treinador que conhece aquele grupo todo, jogou com todos eles ali, tem um respeito muito grande, a torcida gosta, mas é aquilo que a gente fala, vai depender de resultado. Então, no momento, ele é o melhor para o Flamengo. Então, o Flamengo ficou mais leve, sem o Tite, ficou, né, se sente que os jogadores estão mais motivados, mas, assim, tudo depende de resultado. Não tem como se perder pro Corinthians, já não é o Felipe Luiz, que era o ideal, foi prematura a escolha dele, né? Tinha que ter vindo um treinador futebol assim. é muito isso, impressionante. Futebol é muito isso, né? E eu acho que para ele é prematuro ainda. Ele pegar um profissional. Acho Já que o Flamengo. Já o Flamengo, acho que ele... E ele sabe disso, que ele precisava de mais rodagem. Então, foi o cara ideal pro Flamengo, mas não que seja a unanimidade. Perfeito. Ô Brenda, para imaginar o Corinthians na decisão, vê se é exagero ou não, fique à vontade. O Corinthians vai ter que jogar a melhor partida do ano e o Flamengo a pior, uma das piores para dar Corinthians? Eu acho que o Flamengo, teria que fazer uma das suas piores partidas pra perder pro Corinthians, mas o Corinthians, Perdeu ele tá no brasileiro. Jogando mal. Mas assim, nesse momento de Copa do Brasil, de avançar ali um dos dois, o Corinthians definitivamente vai ter que jogar um dos seus melhores jogos até aqui. Porque ele também vai precisar dos melhores jogos Sim, nos próximos jogos que ele vai jogar, pra escapar do rebaixamento. Mas o Flamengo, ele realmente vai ter que jogar muito mal e o Corinthians vai precisar jogar o jogo da vida pra tentar passar. Então, quem vai para a final com o Vasco, segundo o Vasco e Molinari? Flamengo. Não, Vasco e Flamengo. Vasco e Flamengo é a final. O Flamengo passa pelo Corinthians Passa com outra pelo vitória. Corinthians. Não sei se outra vitória, não. Acho que podem administrar o empate também. No segundo tempo o jogo está equilibrado e seguram o Corinthians tem que sair pro resultado. jogo, né? Eu acho que o Flamengo passa pelo que eu vi no primeiro jogo. Poxa, podia ter feito 3-0, 4-0. Foi um 5. amasso do Flamengo. Amassou. Quem faz mais pressão? Corinthians lá na Neoquímica ou Vasco em São Januário? O Vasco em São Januário. E quem vai ser o adversário do Vasco na decisão, já que Flamengo. você falou que passa o Vasco? Vasco e Flamengo. Vasco e Flamengo. Brenda Balbi, quem é mais decisivo, Verratti ou Hulk? Nossa, Boa. essa é... Eu acho que o Verratti, pelo fato de ter uma equipe mais limitada do que o Hulk tem lá no Galo. Quem vai para a final contra o Vasco?
Queria que fosse Corinthians, mas acho que vai dar Flamengo. E pra fechar rapidamente, Yuri Alberto ou Gabigol na aposta do Molinari? Mas, rapaz, que confusão, cara. Yuri Alberto. Vou pedir pro Bocage voltar, que tava mais tranquilo. Tava mais fácil pro Bocage. Yuri Alberto, ele é um caneleiro, mas ele faz gol. É mesmo, é? O Gabigol é mais habilidoso e não tá fazendo gol. Ou faz gol anulado. O Yuri Alberto é um caneleiro que faz gol agora. E nos pênaltis, o Rossi ou o Hugo Moura? Aí, Hugo Moura. Eu gosto muito do Hugo. Acho que um goleiro que vai tá pegando lastro. Esse goleiro vai crescer muito e na hora dos pênaltis ele tem vantagem sobre o Rossi. Eu ia perguntar pra Brenda Léo Jardim ou Ederson, mas eu vou pular e perguntar. Léo, Pelé, assusta? Depende pra quem, né? Ele tá trazendo Depende o da programa pra cá, perspectiva, tá trazendo... né? Depende do ponto de vista. Tá trazendo o cheio treta vazio pra do cá, hein? copo. Tá trazendo o treta pra cá, hein? Treta. Gente, olha aqui, muito obrigado. Grande Cerqueira, que honra, cara. Primeira vez Obrigado, que eu tenho a obrigado, oportunidade, Rodrigo. amigo Idem. de tantos anos, e estar ao seu lado no podcast. Um prazer muito grande. Forte abraço. Molinari, É isso aí. Eu devagar gostei pelas muito. ruas do Rio, hein? Não, é que eu vou escutando as pessoas. As pessoas estão falando, eu vejo o que elas falam. Isso. E geralmente são comentários sobre futebol. Brenda Balbi, Beijo, que alegria querido. mais uma vez ter você ao nosso lado. E com isso, terminamos mais uma edição do podcast No Mundo da Bola. Na semana que vem, de volta com o titular da apresentação, Sérgio do Bocage. Eu fico por aqui. Boa sorte para a nossa seleção, boa sorte para o seu clube e um forte abraço, galera.